Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 2. Sabeis que daqui a 2 dias, Jesus falando com os discípulos, sabeis que há 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Até aqui, queridos. Depois a gente vai continuar lendo. Vamos orar. Pai querido e amado Deus, eu te agradeço por esse momento, por ter nos trazido até a tua casa. Assim como o Senhor falou ao meu coração e tem falado, que o Senhor possa continuar a usar a minha vida e ministrar as verdades da tua palavra, do teu reino. Que nós saiamos dessa noite aqui aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha tratar conosco nessa noite, que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha, Pai, curar as feridas que se abriram por alguns momentos que nos sentimos traídos, que o Senhor venha nessa noite falar conosco. Pai, eu te peço, toma a minha vida nas tuas mãos. Eu sou falha, pequena, mas que o teu Espírito Santo venha usar a minha vida para que a tua palavra seja pregada e possa produzir o fruto para a qual o Senhor enviou. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Então aqui, Jesus está avisando os seus discípulos o que ia acontecer. Ele diz, então, sabeis que há 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. 2 dias. Como é que Jesus, vamos entender o sentimento de Jesus, sabendo que há 2 dias ele ia ser torturado, traído e crucificado. Como será que estava o coração de Jesus? Aflito, não é? Jesus estava lá no Getsemane, orando, e diz que a angústia de Jesus era tão forte que ele começou a suar gotas de sangue. Ah, mas era o pecado dele? Não, era o meu pecado, o seu pecado e daqueles que ainda nasceriam. Jesus estava naquele momento de extrema angústia. Mas o que nós aprendemos com isso? E aqui diz que os principais, os sacerdotes, eles se reuniram então e começaram a tramar contra a vida de Jesus, para o matar. E o mais interessante aqui, queridos, que a gente pode ver a maldade do homem, que diz que, no versículo 4, 5, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Olha que consenso contrário, porque primeiro começava as festas dos pães asmos, e depois continuava a Páscoa. Então começava dia 14 a festa dos pães asmos, e depois no dia 15 até o dia 21 de todo mês se celebrava a Páscoa. Então eram 7 dias de festa. E aqui, olha só, eles pensaram, olha, vamos matar, vamos perseguir ele, nós vamos crucificar, mas não nesse momento de festa. E o que essa festa significava para o povo hebreu? Nós sabemos que significava a libertação do povo do Egito. Então era uma festa em gratidão a Deus. E os homens estavam planejando, tramando contra a vida de Jesus. O que eu quero que você entenda é o que Jesus passou. É o sentimento que começou a vir sobre o coração de Jesus. Só que em nenhum momento ele desistiu, queridos. E nós vamos ver mais, continuando aqui, que ele sabe quem o ia trair. Ele sabia.
Ele sabia e nem por isso ele desistiu. Porque ele me ama e ama você. Porque o amor dele é profundo. Não importa o que nós façamos, ele permanece a nos amar. E aqui agora a gente vai para o versículo 6, numa outra situação, em que diz que, versículo 6, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, que interessante, Jesus entrava na casa do leproso, Jesus entrava na casa do cobrador de impostos, né? Jesus estava no meio dos pecadores, daqueles que eram afastados da sociedade. Os leprosos eram afastados, eles não tinham convívio com as outras pessoas, mas Jesus que diz que ele estava na casa de um leproso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que nós servimos. Versículo 7 diz que ele aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o seu corpo, ela o fez para o seu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo, este evangelho será também contado o que ela fez, para a memória sua. E aqui a gente vê um outro contexto, né, onde Jesus está na casa deste homem, e é uma passagem que a gente conhece muitas mulheres, em que uma mulher se aproxima, Maria se aproxima, então as mulheres tinham por costume naquela época guardar as essências como se fosse um enxoval. Então realmente era muito preciosa essa essência, muito preciosa. E aqui a gente vê que os discípulos começam a questionar a atitude daquela mulher. Imagina, é tão caro, por que você não vende isso e dá para os pobres? Mas Jesus, o que eu quero que você perceba aqui, é que Jesus, ele não importa, ele olha para a pessoa, o que a pessoa significa. Jesus olhou para a atitude daquela mulher. Jesus conseguiu enxergar naquela mulher um sentimento de gratidão de estar diante daquele que poderia mudar e transformar toda a sua vida. E Jesus disse, os pobres estarão com vocês sempre, mas eu não. Aquela mulher já tinha entendido isso, tanto que Jesus falou, olha, essa atitude dela vai ser lembrada sempre. Queridos, o que nós precisamos entender é que nós temos que chamar a atenção de Jesus com as nossas atitudes. Essa mulher chamou a atenção de Jesus. Zaqueu chamou a atenção de Jesus, porque ele não conseguia enxergar e ele subiu numa árvore. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela chamou a atenção de Jesus porque ela tocou. Ela foi rastejando, mas ela tocou em Jesus. Mas sabe, a gente tem vivido num tempo em que as pessoas perderam o valor. O ser humano perdeu o valor. As pessoas buscam aquilo que a outra pode dar em benefício. As pessoas buscam o que vai favorecer a ela, não o que aquela pessoa significa. Era o que os discípulos estavam fazendo, eles começaram a questionar a atitude daquela mulher. E Jesus fala, por que você... Jesus usa uma palavra forte aqui, né? Por que molestais esta mulher? Jesus, num certo ponto, ele defende, ele diz, por que vocês estão perturbando essa mulher? Se o que ela está fazendo é de coração. Vocês conseguem perceber que a gente tem vivido esse tempo em que as pessoas buscam aquilo que você pode dar, oferecer a ela? Eu fiquei muito chateada porque eu fiquei alguns meses lutando
pela igreja de Mirim e houve um chá lá. E ninguém me convidou, queridos. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Porque a gente tem uma visão de que pastor e pastora são super-heróis. Nós não somos, queridos. Nós temos os nossos momentos de fraqueza. E eu amanheci hoje muito chateada com isso. Porque as pessoas que me acompanharam sabem o quanto eu me dediquei ali, sozinha, sem o meu esposo, uma situação difícil, orando pela igreja, deixando os meus filhos, cansadas muitas vezes. E aí hoje você não precisa ninguém te falar, né? Hoje, pelo Face, você sabe de tudo. E aí você começa a ver as fotos, postando, e fala, poxa vida. Né? Isso dói, queridos. Isso não chega a ser uma traição, não vou dizer que é uma traição, né? Porque eu fiz para o Senhor e não me arrependo disso. Mas você espera pelo menos uma consideração. Jesus também esperava dos seus discípulos uma atitude diferente. Mas ele não encontrou. E não foi só Judas, não. Quando Jesus se afastou para orar, ele levou alguns discípulos. Enquanto Jesus estava orando, eles estavam o quê? Dormindo. Então, por mais duro que seja, para mim e para você, esse sentimento de ingratidão, de traição, nós vamos ter que conviver com eles. Eu queria poder te dizer diferente. Mas, infelizmente, foi assim com Jesus. Conosco não vai ser diferente. Mas nós podemos aprender com Jesus. Porque em todo o ministério de Jesus, estava ensinando para as crianças no domingo, Jesus teve 3 anos apenas de ministério. E aí até o Natan falou, nossa mãe, mas ele fez tanta coisa. Eu falei, fez muito mais do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que tem coisas que ainda não foram relatadas. Jesus fez muitas coisas em 3 anos. E em todas as suas atitudes, o Senhor nos ensinou. Vamos continuar. Então, a gente leu até o 13, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Olha só. Judas deixou que o inimigo entrasse no seu coração. Versículo 15. Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. E o mais impressionante, queridos, é que o sinal que ele combina, né, com os sacerdotes, qual é? Um beijo. Porque era assim que eles se cumprimentavam. Eles tinham esse costume. Jesus sabia que aquilo aconteceria. Ele tinha toda a autoridade para matar, né, se ele quisesse. Mas ele assim não fez. Vamos continuar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele respondeu, ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Olha que interessante, outro detalhe aqui, Jesus não tinha onde celebrar a Páscoa. Não tinha um lugar, porque era costume dos hebreus. Não tinha. Aqui não diz o nome do homem, mas Jesus ele veio, queridos, nesse mundo para servir. Eu e você precisamos entender isso. Amém? Jesus nos deu esse exemplo de que ele veio para ser servo. Ele não tinha onde dormir, muitas vezes ele não tinha aonde comer, mas ele estava ali, sempre servindo. E naquele momento, era um momento em que ele já sabia que estava chegando a sua hora. Mas ele
escolheu estar com seus discípulos. Ele escolheu estar com aqueles que ele estava preparando para prosseguir com seu ministério. Ele não retrocedeu. Ele não ficou lá chorando, lamentando o que iria acontecer. Mas ele reuniu seus discípulos para a última ceia celebrar com eles. Versículo 20 diz: chegada a tarde, pôs-se a ele à mesa com os 12 discípulos. E ainda comiam. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contrariados, começaram, um por um, a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão do prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que por intermédio de que o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que fora não haver nascido. O que aconteceu com Judas, queridos? Ele se enforcou. O que adiantou ele vender Jesus? Ele perdeu a sua vida. O remorso foi tão grande que ele se enforcou. Jesus já tinha falado, melhor não nascer. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Olha que dissimulado, né? Se a gente estivesse lá, a gente tinha dado uns 3 tapas na cara dele, né? Respondeu-lhe Jesus. Jesus podia falar aqui: sim, é você. Mas Jesus é o máximo. Gente, eu amo Jesus. Porque ele diz assim: você que está dizendo. Isso deve ter, no mínimo, começado dali no coração dele. A dor no estômago deve ter começado. Sua mente começou a ficar perturbada. Porque ele estava diante daquele que sabia todas as coisas. Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. E ele diz para ele: você que está falando. 26. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. De muitos. Queridos, sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus desviou o foco. Eu e você, nós temos que desviar o foco. Sabe? Quando esse sentimento forte vem de traição, de angústia, da ingratidão daqueles que você deu sangue, né? Você se dedicou, que é uma forma da gente dizer. Jesus, ele focou naquilo que era mais importante. E está relatado aqui, né? Que, vou ver, deixa eu achar aqui. Nós estávamos no 42, 28. Porque este é meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. De muitos. Jesus veio para trazer libertação, queridos. Não a um ou outro, mas de muitos. Continuando, 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Jesus ali então tem um momento com seus discípulos. Ele ensina, ele mais uma vez fala com seus discípulos sobre o propósito da vinda dele, que é de salvar, de redimir, de purificar. Jesus desviou o foco ali, ele tinha uma missão e ele veio cumprir essa missão. Eu e você, nós temos essa missão também, de estar aos pés do Senhor, seja qual for as circunstâncias, mesmo no momento da traição, mesmo no momento da angústia, nós temos que desviar o foco e olhar para aquele que não te decepciona, e olhar para aquele que não te trai,
para aquele que pode fazer todas as coisas na sua vida, para aquele que pode trazer paz ao teu coração, aquele que te ama, independente de como você se encontra, independente da tua situação financeira. Se as pessoas não dão importância para você, existe um Deus que dá. Existe um Deus que te ama o tempo todo, que é bom o tempo todo, que declara o seu amor todos os dias quando te faz levantar, quando você respira. Ele está demonstrando que te ama. Para a gente finalizar, o que eu tenho que fazer? Eu postei no Face, eu escolho perdoar, mesmo doendo. Porque quando vem um sentimento assim, queridos, de ingratidão ou de traição, a nossa carne fala, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar a pessoa do Facebook, eu vou bloquear, eu não vou mais fazer os convites. Eu tenho que ser sincera. Veio isso ao meu coração, mas o Espírito Santo fala, ei, não é assim não. Não é, porque com Jesus não foi assim. Jesus diz que quando alguém bate na tua face, você tem que oferecer a outra. Jesus diz que você tem que perdoar quantas vezes, queridos? Quanto que dá isso? 490? Por dia. Eita, é difícil perdoar uma vez. Mas eu tenho uma escolha. Tenho uma escolha? Ou eu escolho perdoar, ou não. Só que as duas coisas têm uma consequência. Vamos ver lá em Mateus. Só a gente voltar um pouquinho. Mateus 6. Mateus 6,14. Porque se perdoar os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Pronto. Simples assim. Só que não, né? Não é tão simples, mas é possível, queridos. Porque Jesus mostrou que é possível. E nós erramos também com Deus, não erramos? Nós somos falhos. Os meus filhos, quando fazem alguma coisa de errada, principalmente o João, ele fala, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. A gente não faz assim com Deus, quando a gente erra, dá uma escorregadinha, fala, Senhor, me perdoa, me perdoa. Já pensou se nesse momento Deus fosse como eu e você algumas vezes? Não, não perdoo não. Eu falo pro João, eu perdoo, mas se você fizer de novo, não adianta pedir perdão. Porque existe uma diferença entre arrependimento e perdão, né? Arrependimento é uma coisa passageira. Eu não deveria ter feito isso, mas amanhã você faz de novo. E arrependimento é quando você entende que você errou e você não volta a fazer. Existe uma diferença. Então, queridos, nós temos que exatamente seguir o exemplo de Jesus. Quando vier, eu queria te dizer que você não vai sofrer traição, nem esse sentimento de ingratidão, mas enquanto nós estivermos aqui, e haverá um dia que nós estaremos lá com o Senhor, só cantando, né? Estaremos lá, ao lado desse Jesus tão maravilhoso, nós não teremos esses sentimentos. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que lidar. E como vamos lidar com isso? Perdoando. Desviando o foco, não impedindo que esses sentimentos façam com que você pare, ou não prossiga, ou mais que isso, seja vingativo. Porque eu poderia ser vingativa, eu poderia até pegar o telefone para a pessoa e falar, por que você não me convidou? Eu conheço várias pessoas que fariam isso. Por que você não me convidou? Queridos, mas não é assim, esse é o meu agir. Eu tenho buscado na minha vida não agir por mim. Algumas vezes eu consigo, outras não. Mas eu tenho buscado não agir por mim mesmo. Eu sempre penso,
Se eu fosse Jesus, o que ele faria? Aí, quando você traz isso na sua mente, você para pensar nos exemplos de toda que está descrito na Bíblia, de que Jesus nos ensina sempre a perdoar. Muito mais do que uma traição, Jesus foi açoitado, Jesus sofreu um holocausto por mim e por você. Valeu a pena? Valeu, né? Por isso que nós estamos aqui. Porque se não fosse isso, nós estaríamos condenados. Mas por esse amor, até eu falei para as crianças, que versículo que você sabe de cor? Todo mundo lembra de João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, seu unigênito, para que todo que nele creia, mas tenha a vida eterna. Pelo menos esse versículo, queridos, você tem que lembrar de cabeça, decorar, porque ele é essencial nas nossas vidas. Jesus veio para nos dar vida eterna. Amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Nós vamos orar.